o que é que acontece? Essas emendas são negociações políticas, na verdade. O que não é muito vergonhoso, na verdade. Né? E o que é que acontece? Eu não sei que tipo de política a gente tem que criar, porque a gente diminua isso daí, ou que a gente condicione as emendas dos parlamentares estaduais passarem pelo crivo do Conselho de Cultura em cada município, para que não fique na mão dos dois. Em relação a essa questão de emenda, aqui no caso do Parlamento Pernambucano, na verdade, a não ser que de uns dias para cá isso foi institucionalizado, esse negócio de emenda do Parlamento de Pernambuco, da Assembleia, isso nunca existiu a rigor. O que existe é o seguinte, deputados que são aliados de governo indicam, eu quero aquela festa, e o governo direciona diretamente, sem ser algo ligado ao orçamento. Já é dotação própria que é para fazer investimento. E aí se indica as empresas, se faz toda uma negociata para poder, às vezes fazer, às vezes não fazer, ou fazer pela metade. Então, essa da emenda não funciona do jeito que estão dizendo, emenda parlamentar, é diferente do Congresso Nacional, que a emenda lá vale alguma coisa. Aqui não vale, não tem valido, não sei que agora tem mudado. Até tem deputado que apresentou, inclusive já a proposta de que o parlamentar possa apresentar aqui em Pernambuco leis ou coisas que possam criar despesa, que não pode também no caso de Pernambuco. Então não é bem assim, na verdade são direcionamentos que a própria, através de articulação política, o governo do Estado tem feito para poder financiar festas que são indicadas pelos seus aliados. Eu não sei se houve alguma mudança nesse sentido, mas foi uma conversa que eu tive com o Luciano Azevedo, Fernando Freire e Sérgio Leite e a festa da lavadeira. E o que ela colocou diante dos dois deputados foi o seguinte, foi que, olha, a culpa é do pessoal que está aprovando emenda, passa para a Fundar, que é a responsabilidade do repasse, e a Fundar é que faz esse... Se me informar um pouco melhor, mas eu acho que não está funcionando bem assim. Bom, veja só, gente, de fato estou exprimido pelo horário, eu lamento inclusive, porque eu acho que, como eu disse, é um momento de refletir. Mas eu queria propor o seguinte, a gente não vai poder determinar como vai ser a política cultural do Cabo, porque a gente não tem esse espaço ainda, né? A gente não tem essa força para poder fazer isso. Mas eu queria, como falei aqui no início, ser pautado, né? Inclusive, se vocês acharem interessante, ter um documento que possa orientar a nossa atuação na Assembleia, de modo que a gente possa, de fato, ser porta-voz, que a gente possa representar o sentimento daqueles que estão fazendo a cultura do Cabo, para que de alguma maneira ele repercuta isso. Se não der para resolver, se não der para solucionar, mas que pelo menos se coloque para a população e para a sociedade que aqui nós estamos perdendo espaço por conta de uma visão equivocada da cultura. Achar que a cultura não tem importância é um grande equívoco. E, Fernando, você fala com toda a razão, tem que ter recurso para a cultura. E agora era o momento para ter muito recurso para a cultura, porque não se falta dinheiro na cidade do Cabo. É tudo uma questão de prioridade. O orçamento só esse ano da Prefeitura do Cabo é de 390 milhões de reais. É muito dinheiro, minha gente. É muito dinheiro, é muito recurso. Não se falta e não se tem dificuldade de fazer os investimentos. Agora, não se quer priorizar a cultura, não se quer priorizar outras ações que são importantes para a população. Esse é o fato, porque a prioridade é a cultura de massa. A prioridade é fazer grandes festas que reúnem muita gente, mas que dali não vai se tirar muita coisa, do ponto de vista cultural, da história das nossas tradições. Mas eu queria propor isso, que tivesse um documento em que o mandato a gente pudesse ser pautado por vocês, que a gente pudesse ser orientado naquilo que a gente possa fazer, seja da pressão política, seja para discussão. Porque, por exemplo, dizer uma ideia simples, talvez não seja algo extraordinário, mas a ideia simples que acabou sendo interessante, se firmou em Pernambuco. Eu sou autor de uma lei que criou o Dia Estadual do Forró Pé de Serra. E não fui eu que inventei isso. Não foi ideia minha. Foi ideia de Hamilton, que trabalha comigo como meu assessor de imprensa, e que me levou para conversar com o pessoal da Associação do Forró Pé de Serra aqui de Pernambuco, que estava se sentindo pressionado pelo forró estilizado, que no São João é só que dá forró estilizado, e eles ficam ali no cantinho, ninguém vê muito, e decidiram propor a ideia de fazer um dia para o Estado do Pé de Serra, para eles comemorar e tem hoje visibilidade na mídia, porque toda vez que tem em novembro, a Globo faz uma cobertura, tem uma repercussão na imprensa, então para eles foi interessante, porque movimentou a cena dele, movimentou aquela coisa que a gente gostaria de se apresentar. Então foi a ideia que surgiu a partir de discussão que não fui eu que inventei. Eu estava conversando um dia desse com um camarada lá de Jaboatão, que ele faz parte da associação do Bumba Meu Boi.
de Pernambuco. Ele disse, ó, a gente quer alguma coisa de visibilidade e tal, quem sabe até criar também um dia estadual do Bumba Meu Boi, para a gente poder aqui registrar. Então são coisas que de repente chamam a atenção, de repente você coloca na discussão, de repente vai atraindo o debate e você vai conseguindo provocar uma coisa que estava lá silenciada. Né? Então acho que é um pouco disso que a gente podia fazer e não quero que esse momento seja um momento só da eleição, mas que a gente, no futuro, com o mandato, a gente possa aqui se reunir. Eu gostaria que vocês ficassem com essa responsabilidade de nos convocar para a gente discutir o que fazer e de que maneira pode ajudar o movimento cultural local a partir da Assembleia. Tá certo? Bom, lamento.